Fala galera, começando aqui o segundo episódio do Podnext. Aqui eu, Ian Gondim, e o Marcel aqui, meu sócio, meu amigo, parceiro. Estamos aqui nesse segundo episódio, aprendendo sempre. Podnext é um projeto que a gente criou para conhecer mais do ramo automobilístico, conhecer mais de pessoas com experiência. E hoje nós estamos aqui com ele, Lucas Peixoto, do grupo VIP, Guararapes Auto Shopping, né, o Conceito Auto Shopping, referência, 23 anos de grupo VIP, 24 anos de mercado. A gente fez uma conta rápida aqui, quase 15 mil carros vendidos, né? E é um privilégio, meu amigo, receber você aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Agradecer primeiro, né, a presença dele. Com certeza. E vamos lá aprender um pouquinho aqui com o nosso amigo Lucas. É isso aí. Eu que agradeço pelo convite, Ian, Marcel. É um prazer imenso, uma honra estar aqui nessa mesa. Eu tenho certeza que a gente vai produzir um material bacana. Eu vou contar um pouco da minha história, um pouco da história da VIP Veículos, e eu tenho certeza que o público vai gostar. Show de bola, meu amigo. E o legal é a gente começar do começo, né? Conta aí pra gente como foi que tudo começou e aí aonde é que nós estamos hoje pra gente conhecer essa história bonita. Os planos futuros, né? Então, Legal. contem um pouquinho. Vamos sim, Ian e Marcel. A minha história é bem longa. Meus pais contam que desde cedo, desde criança, eu tenho essa veia comercial. E eles contam para todos que com 8 anos de idade, eu pedi para que eles montassem uma bancazinha de chocolate e de bombons para que eu vendesse na porta de casa. Enquanto eu não consegui isso, eu não me aquietei. E sou assim até hoje, tá? Quando eu quero uma coisa, eu só me aquieto quando eu conquisto. E realmente meu pai montou essa banca, lógico que ainda era uma forma de diversão, eu ainda era muito criança, mas montei, vendi, e realizei esses sonhos, desejos que eu tinha de começar com essa via comercial. E foi assim. E fui amadurecendo, eu sempre fui uma criança muito para frente, muito precoce, sempre quis aprender. Com 10 anos de idade, meus pais se separaram. Eu voltei para Fortaleza. Nessa época a gente morava em Manaus, meu pai era da indústria farmacêutica, minha mãe era da Previdência Social. A minha família é uma família que tinha uma condição boa, meus avós tinham uma condição muito boa financeira, mas eu fiz parte daquele ciclo como um dos pais ricos, filhos nobres, netos pobres. E eu acabei caindo na roda do neto pobre, mas agradeço muito. Isso me fez realmente me encorajar, realmente começar a vida muito cedo. Eu sempre quis ser alguém na vida, eu sempre quis conquistar os meus objetivos. E comecei a trabalhar muito cedo. Quando vim para Fortaleza, eu adolescente, eu sempre quis ter minha independência financeira. E desde muito jovem, 13, 14 anos de idade, eu vendia tudo que estava ao meu alcance. O meu primo tinha uma fábrica de chinelas e eu era um dos vendedores dele com 13, 14 anos. Vendia muito. Eu tinha um amigo que morava em Manaus, ele trazia CDs naquela época. Isso 1990 e sei lá, 2, 3, e eu vendia muito CD naquela época, era novidade, ganhava muito dinheiro com isso. Roupas, quem tinha roupas, quem tinha loja de confecções me entregava, eu fazia venda, eu sempre tive esse lado do relacionamento muito aguçado, eu sempre tive abertura com todas as pessoas, nunca tive vergonha de trabalhar, sempre amei trabalhar, vender para mim sempre foi um prazer mensurável, e realmente foi crescendo isso em mim. E, paralelo aos estudos, óbvio, o estudo é um negócio que a gente não deve deixar nunca, a gente tem que aprender sempre, estar se capacitando sempre, independente da idade, independente da posição social, profissional, a gente tem que estar sempre se capacitando e sempre aprendendo. E veio a época da faculdade, eu sempre gostei também da área de saúde, adorava ver médicos, cirurgias, atendimentos hospitalares, eu sempre gostei muito, tenho tios médicos, meu pai era da indústria farmacêutica, como eu contei há pouco. Então eu resolvi fazer faculdade, resolvi fazer o vestibular para fisioterapia. Não passei aqui em Fortaleza, a minha mãe nessa época, após separação, foi morar no Rio de Janeiro. Fiz faculdade lá no Rio, naquela época só tinha fisioterapia na Unifor, e passei no Rio de Janeiro. E morei 6 meses com minha mãe. Eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Eu trabalhava fazendo entregas para uma farmácia de materiais cirúrgicos, dirigindo uma Towner. Eu tinha acabado de completar 18 anos de idade, tirei minha carteira e passava a tarde trabalhando no Rio de Janeiro. Você não tem noção da quantidade de morros, comunidades que eu entrei no Rio de Janeiro para entregar, hospitais em cima de morros. Passei por muitas situações bem interessantes, bem perigosas.
mas sempre me saí muito bem delas. Passei esses 6 meses estudando lá, consegui a transferência para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, fiz a minha matrícula na Unifor, e quando chegou a mensalidade da Unifor, meus pais realmente se viram numa condição impossibilitada de pagarem minha faculdade. A família se reuniu e disse que não ia ter condição de continuar pagando, e que eu ia ter que estudar para poder fazer uma faculdade federal, uma faculdade pública. E naquela época, os parentes da minha namorada até então, eles já trabalhavam com carro naquela época. E eu achava legal, andava muito com eles. E eu fiz uma proposta para minha família. Nós nos reunimos e eu pedi para que eles me emprestassem o dinheiro para que eu comprasse o primeiro carro. Que a partir de então, nunca mais eles precisariam arcar com nada relacionado a financeiro sobre minha vida. E assim fizeram. A minha irmã tinha uma poupança de R$ 2.500. Ela me emprestou esse dinheiro. Eu comprei meu primeiro carro, que foi um Bug, um Fiber. Passei a noite toda, em 1998. Passei a noite polindo o carro. Com hoje, que é o meu atual sogro. Ele era alucinado por carro, adorava polir carro. E a gente passou a noite polindo o carro. No outro dia eu fiz o anúncio no Diário do Nordeste, fazendo propaganda, me achando Diário do Nordeste no Povo, que naquela época era papel, a gente ia na farmácia, classificados diários, a gente ia na farmácia, pagava um valor e fiz o anúncio do carro. Com 2 dias eu vendi. Com o lucro desse carro eu já paguei 2 mensalidades. Peguei o que sobrou e comprei um outro carro. E assim começou a minha vida no ramo automotivo. E comecei a comprar um carro, vender, comprar um carro, vender. E aquilo foi crescendo. Em alguns meses, um primo meu que tinha uma condição financeira, na minha idade, um irmãozão que eu tenho, foi o meu primeiro sócio. Ele viu aquilo acontecendo e perguntou se eu queria tê-lo como sócio. Eu aceitei de imediato. Nós alugamos um pontinho ali na Barão de Aracati e começamos a comprar e vender carro. Foram 12 meses bem difíceis. Pra você ter ideia, naquela época, para a gente financiar um carro da gente, a gente pagava para um lojista para fazer o financiamento lá. Enquanto ele recebia todas as premiações do banco, eu ainda tinha que pagá-lo. Eu já passei por isso também. Então, foi bem difícil, 12 meses. Foram 12 meses de experiência, de aprendizado. Tive que, na mesma loja, transformar em lava-jato. Os meus funcionários faziam almoço para vender na região, então eu tive que me virar para poder realmente manter a loja aberta. E a gente decidiu profissionalizar o negócio. Até então, nós não tínhamos CNPJ, era um negócio amador, vinha crescendo, e resolvemos alugar um ponto na José Bastos, que naquela época era a principal corredor automotivo da época. Era caríssimo o aluguel lá, as melhores lojas estavam lá. Então resolvemos ir para lá em 2000. Com o mesmo sócio. Com o mesmo sócio. Abrimos a loja, era o Eduardo, depois entrou o irmão dele, o Gilberto, quando a gente resolveu ampliar, crescer. São 2 irmãos que eu tenho. E abrimos a primeira loja. No primeiro dia, logo vendemos um carro na José Bastos. A lojinha só cabiam 4 carros, detalhe. Vendemos e na outra semana vendemos mais 2 carros e começamos a vender, comprar, vender. Com isso conseguimos cadastrar as financeiras na loja. Foi aí onde teve a virada de chave. Tá? Nós temos realmente esses parceiros que são nossos bancos que estão por trás no nosso setor. E são grandes parceiros, todos os bancos, eu não vou citar nome a nome, são vários. E eu tenho realmente orgulho em dizer que são meus amigos. Foram peça fundamental para o crescimento da nossa empresa. Inclusive, Lucas, eu queria aproveitar aqui, para agradecer. Esse podcast é um oferecimento aí do Santander, Então, eu queria realmente agradecer a parceria, eles que acreditaram nesse projeto e encararam aí esse começo com a gente. Também os nossos parceiros da Premium ACB e da Vitrine Rodas, que além de nossos parceiros aqui no podcast, são pessoas que a gente recebe o serviço deles lá na loja e confia no trabalho deles, Também a Manu Pães aqui, que tem nos servido da melhor forma. E realmente, como você falou, parceria é tudo, As pessoas acreditaram no podcast muito antes dele nascer. Legal. Parabéns, Patrícia, parabéns, Mônica, que são amores da minha vida, são pessoas especiais, são as melhores, você não tenha dúvida. Mônica, eu sou fã, não canso de falar isso para ela. Sigo ela e ela é o meu guru, peço conselhos a ela. Tudo que eu vou montar meus projetos, eu converso com a Mônica e ela é muito especial. E o Santander está na vida da VIP há muito tempo. Começou, antes era ABN, Banco Real.
ABN, Aimoré, até se tornar Santander Financiamentos. Então, assim, vocês não fizeram parte, vocês são muito jovens, então tem toda essa história aí muito bacana, sempre com pessoas competentes, sempre na ponta do mercado. Parabéns, Santander, de verdade, é um banco do coração. Então veio a Zé Bastos. Quando a gente iniciou na Zé Bastos, muito pequeno, a gente tinha essa vontade de crescer e não tivemos medo. Tá? O nosso setor ele requer isso, tá? Vocês são jovens, estão no mercado há pouco tempo, mas já estão consolidados, são muito bem relacionados, só escuto falar bem de vocês. Acreditem sempre, coragem é tudo, lógico, sempre com o pé no chão, com humildade. E nós fomos crescendo, alugamos a loja do lado, já aumentamos nosso estoque para 15, 20 carros, depois alugamos a outra loja, aí nosso estoque já estava em 30, 40, não paramos de crescer, sempre realmente pensando na frente. Começamos a participar de feirões. Em 2002, quando iniciaram os feirões, lembro como se fosse hoje, ali na Bezerra de Menezes, onde é a Secretaria de Agricultura, e no Castelão, antigo Castelão, que era pissarra ao redor. Nunca vi tanta areia na minha vida. E nunca vi tanta venda na minha vida. Então, minha vida em feirão começou desde o início mesmo. O Everton, nosso presidente, que é super competente, dispensa apresentação. Presidente, sou seu fã. O Everton hoje é meu sócio em um dos projetos no Guararapes Auto Shopping. É um cara que a gente tem que se espelhar. A história dele é fantástica. Verdade. Juntamente com o seu Mota, que realmente são nossos professores. E temos que nos orgulhar de termos pessoas como eles no nosso setor. Eles são respeitado no Brasil todo, né? Sem dúvida. Respeitado no Brasil todo. A gente foi para a Fenalto agora, ano passado, e como você falou, a gente é novo, né? Mas lá você pode ver que a gente tem um presidente aqui que é respeitado. Sem dúvida. Atuante, profissional, responsável, trabalhador. E somos seus fãs, presidente. E assim a VIP foi crescendo. A chegar até o ponto de termos, fora essas 3 lojas que tinham se unificado, nós fomos chamados para abrir uma loja no Via Shopping Car, na Washington Soares. Na época nós estávamos tão bem, um nome já bem respeitado, com números fantásticos. Nós não pagamos para ir naquela época para o Via Shopping Car. Na época era Ceará Auto Shopping, e nós fomos para lá com a loja pagando apenas aluguel, não pagamos luva. Passamos um ano muito bem, com resultados muito bons. Abrimos outra loja na Zé Bastos, ficamos nessa época com 3 lojas. E mercado voando, a gente sempre acreditando, sempre apostando. No começo muito alavancado, né? Hoje a gente sabe que o começo é difícil, como eu contei desde o início. Não recebi nada de mão beijada, tudo foi fruto de trabalho. E vem os obstáculos. Foi quando teve a primeira crise mundial financeira. Não tinha tanta experiência para entender desse mercado mundial, mas chegou a conta. Em meados de 2008, nós já tínhamos praticamente 7 anos de José Bastos. Veio aquela crise mundial, o boom americano imobiliário, que algumas pessoas vão lembrar, né? E a conta foi cara, a ressaca foi cara, e eu paguei caro com isso. Eu não acreditei, eu não me antecipei aos fatos. Eu tinha mais ou menos 100 carros em estoque, e depois dessa crise, o meu estoque se resumiu a 30 carros e um passivo enorme. Então fica a dica, tá, para todos que estão no mercado, que estejam sempre atentos a todas as mudanças são diárias, se antecipe, esteja sempre à frente do mercado. Tá? O que acontece no mundo exterior, ele vai chegar aqui, o mundo financeiro a gente tem que estar sempre ligado e que não perca o time. O time pode custar realmente a nossa saúde financeira e a nossa empresa. Quase custou a minha. Nessa época eu me resumia a uma loja só, tive que vender as outras lojas, tive que reduzir estoque, reduzir pessoal, e continuei, lógico, acreditando, trabalhando sempre muito, indo para feirões, e chegou uma certa época que os meus sócios, que já eram, eles sempre foram bem capitalizados, eles tinham outros negócios, eles pediram para sair da sociedade e perguntaram se eu queria continuar com a VIP. Era uma empresa que já tinha realmente anos de CNPJ, uma história muito bacana. E se eu queria continuar com a VIP ou que se a gente fechava de vez. Fizemos todo o balanço. Era o que eu amava, é o que eu amo fazer. Nunca me vi fazendo outra coisa. Tá? E eu acreditei em mim e resolvi ficar com a empresa. Sozinho com o CNPJ. E nesse tempo, Lucas, tu só tinha isso? Tu só trabalhava com a VIP? Só com a VIP. Era o tempo integral. Tinham outros negócios fora e eu só tinha VIP.
E quando a gente foi fazer o balanço, realmente os passivos que tinham, o estoque tinha, a VIP se resumia a praticamente nome. Mantive o CNPJ 100% limpo, conta limpa, com meus créditos que eu sempre tive no mercado e resolvi recomeçar. Nessa época, a José Bastos ela estava muito desacreditada, tá? E realmente tinha caído muito a qualidade de lojistas, qualidade de mercadoria, e eu era uma loja que estava fora do local adequado. Isso todos me falavam há muito tempo, tanto que quando eu vinha negociar carros, eu negociava com todos da região de Cajá, com alguns parceiros do Via Shopcar, do Shopping do Automóvel. Eu sempre fui muito bem relacionado, tá? Relacionamento é uma palavra-chave para o nosso mercado. Eu digo para todos os meus funcionários, colaboradores, para todos os meus parceiros, nunca deixe de lado relacionamento. Relacionamento é a palavra-chave do sucesso, tá? Nada vai substituir, a máquina não vai substituir, o sistema não vai substituir. Então, sempre alimentem seus relacionamentos, tá? Saudáveis, óbvio, mas esteja sempre atuante. Então, foi quando eu resolvi sair da José Bastos. E lembro como se fosse hoje esse dia. Eu entrei no carro e disse para os meus funcionários, um grande parceiro que eu tinha na época, que foi quem ficou comigo, o Fábio, após a saída dos meus sócios, eu disse, fiquem aí que eu só volto para cá depois que eu tiver com um ponto alugado. Orei, pedi a Deus que fosse o melhor para mim, tá? E saí em busca do ponto. E vim bater na Rogacia no Leite, que era uma avenida que eu via um futuro. E do outro lado da cidade? Do outro lado da cidade tinham pouquíssimos lojistas. A Avenida Rogacia no Leite era uma viazinha de mão simples, um pouquíssimo comércio nela, mas eu via um futuro brilhante pela frente. Alguns parceiros já tinham loja, poucas, mas já haviam algumas, não tinham concessionárias ainda, se não falha a memória, uma só. E eu bati na porta de uma oficina e perguntei quem era o dono daquela oficina, que eu via que era uma oficina que não estava realmente fazendo jus ao endereço. E foi quando um funcionário abriu e disse, olha, aqui é do seu Jairo Primo, o filho dele utiliza aqui para fazer reparos de blindagem. Aí eu pedi o contato e fui atrás de relacionamentos. Quem é amigo do seu Jairo Primo, que também me conhece, tá? Para poder realmente dar referência e fazer a ponte. Eu tenho um primo que é amigo dele, me fez essa ponte, eu liguei para ele no dia, marquei uma reunião, já marquei para tarde. Eu sou um pouco ansioso, eu gosto de fazer acontecer, eu não... Acelerado. Eu não deixo esfriar. Eu sou da hora, eu gosto de fazer acontecer e só me aquieto quando eu faço. Lógico, sem atropelar ninguém, a ética faz parte da minha caminhada, eu sempre fui muito responsável nas coisas que eu faço. Marquei com o Jairo Primo lá na blindadora dele. Eu fui lá já com o projeto todo em mente, desenhei para ele o que era o projeto, apresentei quem era VIP, quem era eu. E não era coincidência, era deusidência. Ele disse que estava de partida para os Estados Unidos, ia morar lá e ia alugar o ponto. E naquele dia eu saí de lá com o ponto alugado. Muito feliz, tinha certeza que ali ia ser a virada de chave. Mas vinha um outro obstáculo, como é que eu ia reformar o ponto e o que eu ia colocar lá. O meu estoque tinha se resumido a quase nada, meu capital era praticamente zero. Foi quando eu entrei em contato com um grande amigo meu, irmão que hoje é o meu sócio, irmão que Deus me deu, Eric. Muito obrigado por ter acreditado. Show. E ele me prestou o dinheiro na época para eu poder reformar o ponto. Lembro como se fosse hoje, ele aportou e eu fiz a reforma do ponto, do meu jeitinho, ficou bonita. E... quando eu abri as portas, parecia assim, o paraíso. Eu tinha saído da água para o vinho e os clientes eram diferentes, o modo de vender diferente, os produtos que chegavam até mim diferentes. E eu não parava de vender. Não parava de vender. Os bancos sempre comigo. Eles vieram de lá para cá com maior força ainda, por tratar do endereço realmente fantástico. E a VIP só cresceu a partir de então. Com poucos meses eu acabei comprando a loja do lado de um colega nosso que estava saindo do mercado. E isso daí já era que ano mais ou menos? Isso, 2015 eu fui para Rogacia no Leite, em 2016 eu já tinha comprado a segunda loja, comprei a luva da segunda loja, derrubei um prédio do lado, construí um prédio novo. Maravilha. Foi quando, em
2, 3 anos eu já estava com 70 carros, isso multiplicando. A gente, quando trabalha correto, quando trabalha duro, arduamente, não faltam fontes, não faltam parcerias boas, crédito no mercado, os bancos juntos a nós. Então isso me fez criar força, né, e me encorajar de crescer. E fui só durante um longo tempo. Então a VIP cresceu. Em pouco tempo eu estava com essas 2 lojas, com mais de 70 carros. Chegou uma época que, quando eu parei para ver, eu estava com a rua lateral invadida de carro, não tinha onde estacionar carro, o carro dormia do lado de fora, eu não parava de vender. Tem até uma passagem engraçada, porque não foi trágica, né? Um carro meu sumiu e ninguém sabia onde esse carro tinha ido parar. Eu já tinha acionado Deus e o mundo onde estava esse carro. E quando foi quase 20 dias depois, descobriram que o carro já estava quase no shopping do automóvel, porque eu tinha tanto carro. E quando eu fui descobrir, o rapaz que tinha estacionado, que eu tinha para estacionar, a gente foi através dele descobrir que ele disse: chefe, tinha tanto carro da VIP que o único canto que tinha para estacionar já era perto do shopping do automóvel. O carro estava lá já há quase 20 dias. Rapaz, tu acredita que eu tenho essas noias no feirão? Eu fico assim, rapaz, será que a gente trouxe os carros tudo? Meu Deus, daqui a algum tempo a gente sentir falta de algum carro. Eu fico toda vida preocupado com um negócio desse. Então o carro estava lá e assim foi. Até o dia que os obstáculos vão vir sempre, tá? Deus na frente sempre para estar amparando a gente e nos dando força. E o Jair, o primo, me ligou dos Estados Unidos e disse: Lucas, eu vou precisar dos meus pontos de volta. Aí o primo: e aí? Eu vou botar onde meus carros? Calma, ele disse: não, tô indo semana que vem. Eu entrei em desespero. Mas Deus é tão maravilhoso para mim que ele abriu uma porta maior, muito maior. Eu saí naquele dia, a Gerardo Bastos, a Rogaciano Leite, ela estava fechada, prédio com 5.000 metros quadrados, e alguma coisa me dizia para ir lá. É possível, acredita? E através de relacionamento eu cheguei até o Gerardo e essas irmãs, marquei uma reunião, conheci o prédio. Quando eu cheguei lá, vi que era grande demais para VIP. E esse meu olhar empreendedor acabou me despertando para um outro negócio. E nesse dia eu chamei o Eric, que já falei o nome dele. O Eric até então com construtora, engenheiro. E o convidei: Eric, tu pode vir aqui no shopping? Ele: vou na hora. Ele me chama de professor, eu chamo ele de professor. A gente está aprendendo sempre um com o outro todos os dias. E ele, quando chegou lá, ele disse: ei, professor, o que tu pensa aqui? Eu disse: Eric, eu queria que fosse a VIP, mas algo me chama para algo maior. Tem coragem de construir um shopping comigo aqui? Aí o Eric olhou e disse: professor, tenho. Nesse dia a gente foi lá para a VIP, nos trancamos no meu escritório e passamos a manhã desenhando o conceito do shopping. A gente projetou o conceito, quantas lojas, fizemos a contabilidade, valor de aluguel que a gente poderia pagar, quanto que cobraria de aluguel, quanto que isso renderia, quantas lojas construir, o que fazer, construir um subsolo ou não. Então a gente passou a manhã inteira imerso nesse projeto e saímos de lá com tudo pronto para apresentar para o Gerardo Filho. E ele adorou o projeto, não tinha como não gostar, né? O projeto fantástico, o conceito Auto Shopping é belíssimo. O único shopping 100% coberto, com um subsolo de 1.000 metros quadrados para mais de 40 vagas. E assim foi. Construímos em 3 meses o conceito Auto Shopping. O prédio já estava construído, nós fizemos as reformas e construímos os escritórios. Tive sempre o cuidado de escolher a dedo os parceiros que estão ao nosso lado. Isso é um cuidado importantíssimo. E nunca pus uma placa à venda em nenhum dos nossos projetos. E eu fui convidando esses parceiros compraram a ideia e logo nós estávamos com todas as 12 lojas do conceito Auto Shopping vendidas e em 3 meses inauguramos. Foi rápido a obra. Rápido e colhemos frutos fantásticos. Passamos por uma pandemia muito difícil, todos sabem, mas realmente fomos vencedores. Depois da tempestade veio a bonança, nosso mercado colheu frutos com isso. Hoje o conceito Auto Shopping está já no seu 6º ano e colhendo frutos belíssimos. Lá inaugurou ele em 2018. 2018 foi. 2018 e nós já estamos com um contrato renovado, está assinado, então temos muitos anos aí pela frente e graças a Deus nós tivemos no meio do caminho um outro obstáculo que foram os proprietários do grupo, de um grupo forte aqui de Fortaleza, não vou fazer a propaganda dele, que fez uma proposta milionária para os donos do prédio e comprou o prédio. Comprou, entre aspas, né?
E chegaram com a notícia pra gente que o prédio tinha sido vendido. Ficamos surpresos, marcamos uma reunião com o Gerardo. E como nós temos a prioridade de compra, nós optamos pela compra do prédio. Mas no desenrolar dessa negociação, a família desistiu de vender o prédio e acabou que continuamos com o nosso contrato de locação até hoje. Mas isso, inclusive, gerou uma incerteza e insegurança no nosso projeto. Ficou muito chata a situação, todo mundo pensava que o shopping ia fechar. Até hoje, até pouco tempo, diziam que o conceito ia fechar porque o Guararapes estava abrindo para poder absorver os lojistas do conceito, que isso nunca foi verdade. O projeto do Guararapes é outro projeto fantástico, que não teve, totalmente independente, que não teve nada a ver com essa situação do conceito. E continuamos com esse projeto belíssimo. E o mais engraçado é que assim que eu fechei com a família Gerardo Bastos, o Jairo Primo chega aqui em Fortaleza e diz: Lucas, eu não quero mais o ponto, não. Desisti de voltar para Fortaleza. Eu disse: legal. E agora? Depois que eu já me ajeitei tudo aqui, né? As coisas de Deus, né? Porque se ele não tivesse feito isso, a ideia não tinha vindo. Não tinha. Arregacei a manga e disse: tem problema não, primo. Eu vou abrir a VIP dentro do conceito, porque eu era a loja âncora, né? No caso, era proprietário do projeto. Juntamente eu e o Eric. Teve uma parte engraçada que quando a gente fechou esse projeto, eu olhei pro Eric, e o Eric olhou para mim e disse: e aí, professor, quem é? Tu sabe tocar um shopping? Aí ele disse: sei não. Tu sabe não, Eric? Ele disse: sei também não. Aí disse: cara, veio outra ideia brilhante. O Eric não conhecia o Everton. Eu disse: Eric, vamos convidar o Everton para esse projeto? E o Eric topou na hora. Nós fomos lá ao escritório do Everton, apresentamos o projeto e o Everton comprou a ideia na hora. Pra quem não sabe, né, o Everton é sócio do Via Shopping Car, né? O Everton, ele é sócio proprietário do Shopping do Automóvel. Shopping do Automóvel. Não é do Via Shopping Car. Shopping do Automóvel. E nosso sócio também do Guararapes Auto Shop, que eu vou já chegar nele. Que também já é bem relacionado com o pessoal, com os outros lojistas ali também, né? Sem dúvida. A gente tem essa ligação muito forte com a maioria dos lojistas, principalmente os bons lojistas, e realmente só acrescentam ao nosso mercado. Então, o Everton aceitou o projeto, fizemos uma sociedade maravilhosa. O Everton, juntamente com o seu Mota, tá? O seu Mota é uma pessoa que sempre está nos nossos projetos, maravilhoso. O seu Mota, para quem não conhece, foi um dos primeiros lojistas de Fortaleza, abriu portas imensuráveis para o nosso segmento, juntamente a Cefaz, juntamente a Financeiras. Foi ele quem conquistou a maioria das coisas do nosso segmento. Posteriormente, se juntando ao Everton, o Everton deu continuidade a esse trabalho. Então, o seu Mota e o Everton entraram como sócios da gente, colhemos frutos belíssimos. Posteriormente, acabou que, com o Guararapes Auto Shopping, o Everton e o seu Mota venderam a parte da sociedade para o Milton e para o Rodrigo, que são nossos sócios hoje no conceito, e que também são nossos sócios no Guararapes. A VIP continuou crescendo, não parou, continuou na Rogaciano Leite. Aí tu tava nos dois pontos, na Rogaciano, continuou lá. Continuei na Rogaciano Leite e fui fez a loja no conceito. Perfeito. E os obstáculos não deixam de vir. Veio pandemia. E a pandemia foi aquela incerteza, né? Eu estava viajando na época, eu estava no exterior. E duradoura, né? Duradoura. Eu estava no exterior com minha família de férias. E eu não acreditava que essa pandemia ela fosse chegar ao nosso país, ao nosso estado. Como você falou no começo, né? A gente tem que olhar para fora e saber que vai chegar, né? E eu tava lá. O problema é que a gente não tem noção do que pode vir numa situação dessa. Realmente, uma pandemia mundial, uma doença que realmente foi... E foi a questão que uma semana, lockdown, fecha tudo e simplesmente foi isso. Eu tava lá com a família, passeando, indo pros parques, tudo perfeito. Sem olhar a televisão, não tinha noção. A China eu sabia que estava um caos, a Itália também já estava. Não acreditava que ia para o mundo todo. E a gente foi para um shopping, eu fui atrás de comprar um iPhone, e quando eu chego lá na loja tinha um cartaz bem grande: estamos fechados por tempo indeterminado. Aí meu amigo, para uma Apple fechar por tempo indeterminado, o negócio é sério. E você ainda... Em outro país. Em outro país. Entramos em desespero. Quando a gente foi se enterar do que estava acontecendo, como você falou, em uma semana mudou tudo. Mudou tudo.
E nós recebemos a notícia que Fortaleza ia fechar. Como é que eu ia voltar? Estava nos Estados Unidos. Isso era dia 18 de março. Lembro como se fosse hoje. Também. Isso eu estava em Orlando, o meu voo ainda era de Miami, eu ia ficar até o dia 24, eu ia passar meu aniversário lá. Eu tinha projetado outros passeios, eu ainda ia para outro estado. Aí entramos em desespero. Aí eu, para minha esposa, a gente tem que voltar para casa, senão a gente não volta mais. Nesse mesmo dia eu corri para o aeroporto. A sorte é que na época eu tinha comprado as passagens à vista, não tinha sido através de aplicativos, nem de milhas, e eu consegui no dia trocar. O aeroporto dava pena de ver. As pessoas acampando, chorando, desesperadas, não conseguiam. E a gente, com a graça de Deus, conseguiu a mudança já pro dia seguinte, pro dia 19. Turma, uma viagem mais tensa não podia existir, vocês não têm noção. Parecia realmente cenário de guerra. Chegamos em Fortaleza, o funcionário foi me buscar no aeroporto com aquelas roupas de astronauta, porque quem vinha do exterior já estava doente, né? Vinha trazendo a doença. E eu cheguei, ele me recebeu, me levou para casa. Meus vizinhos todos disseram, não saia de casa por nada. Nós vamos deixar tudo para você na sua casa, vamos deixar no elevador, você retira do elevador. E eu disse, cara, que loucura. Que loucura. E assim fizeram, meus vizinhos, gente boa. São irmãos, são presentes de Deus. Ficaram realmente mudando tudo pra minha casa. Aí eu tive que aproveitar um pouquinho, era a véspera do meu aniversário, né? Aí... Rapaz, é engraçado que na pandemia tem até uma história engraçada. Eu comecei lá em 2019, né? E aí quando foi em 2020 chegou a pandemia. Eu me lembro que, rapaz, as coisas começando a dar certo e tal. Eu disse, pronto, fechou tudo. Agora fazer o quê? Meu Deus do céu. Eu lembro que eu tinha vendido um carro, o cara tinha me dado uma parte boa em espécie, sabe? Aí eu tinha botado no carro e falei, rapaz, eu vou viver aqui com esse dinheiro aqui, até ele acabar. Quando ele acabar, não tem mais. Aí eu fiquei, eu olhava, o meu prédio dava pra ver o Austin Soares, né? Eu olhava para o Austin Soares e não passava um carro. Meu amigo. Eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. Era muito estranho, né? O que é que tá acontecendo? Eu disse, rapaz, aí o meu negócio era ir no mercantil, era o único canto que podia ir, eu vivia no mercantil, eu não aguentava ficar em casa. Eu sei que com uma semana, um cliente ligou, disse assim, esse carro aí que tá anunciado. Eu disse, rapaz, tá pra vender. Aí o cara, tem como ver? Eu disse, rapaz, se for por agendamento, tem, né? Aquele negócio aí. Fui lá, mostrei o carro, o cara comprou. Eu disse, rapaz... Aí quando foi no outro dia, outro perguntou na OLX. Eu disse, não, pronto, eu vou ver aqui nesse OLX agora. Aí, oportunidade. Aí, disse, não, aí desde esse dia... Muita gente em casa, não foi, né? Eu fiquei pra lá, a loja fechada, eu ficava dentro da loja, fazendo nada. Pois é, mas o mais incrível era a incerteza, né, do que ia acontecer. Vocês fizeram certo. Vocês fizeram certo. Continuaram trabalhando, lógico, né? A gente atendendo realmente as recomendações sanitárias, mas a gente acabou também voltando pro comércio de forma realmente online, em agendamento, e não paramos de vender. O problema, e aí, Marcelo, é que nessa época eu estava muito grande. O porte, né? Também. É diferente, sabe? Diferente. Eu quando eu trabalhava só essa época, a VIP era só minha, eu trabalhava muito alavancado. Eu tinha créditos em algumas concessionárias, créditos em empresas, e que eu utilizava desse crédito. Eu tinha dinheiro de banco e eu tinha que pagar, a data chegava, o prazo ia chegar. O boleto nunca falha, sempre chega. Todos os dias. E os carros lá na loja parados. Eu vendia, nessa época, 100 carros mês. Tinha mês de vender mais de 100 carros. Meu Deus. E do nada passei a vender 12, 15, né, fechado. Meu Deus. Foi o que eu fiquei vendendo. Mas voltando para o meu retorno nos Estados Unidos, o meu aniversário foi engraçado, que eu estava planejando um aniversário massa lá, eu ia fazer... Lá, né? Lá nos Estados Unidos ia ser um negócio fantástico, eu sonhava com aquilo, eu ia para Miami no dia do meu aniversário, eu ia alugar um barco, eu estava com... Meu atual sócio, o Eric, estava morando nos Estados Unidos nessa época, eu fiquei lá com ele, a gente tinha planejado tudo. E no final das contas, meu aniversário eu passei dentro de casa trancado, porque eu não podia nem dar elevador. Até que deu errado. Tava isolado, né? Foi até uma passagem engraçada que os meus vizinhos marcaram 6 horas da tarde, foram todos para as janelas do prédio para cantar meus parabéns. Nossa, que massa. E meu aniversário foi online. Eu com minha esposa e meus 2 filhos em casa, fiquei fazendo churrasco para nós e os meus vizinhos interagindo com a gente pela janela. E naquela hora eu peguei e resolvi, amor, nós temos uma casa na Taíba, que é onde a gente renova nossas baterias, amo demais, vou praticamente todo fim de semana.
Eu pratico alguns esportes náuticos, eu velejo, eu surfo. Meu filho é um surfista competidor, já é um surfista profissional, tem 11 anos de idade, mas é um menino com futuro brilhante, já patrocinado por algumas empresas. E resolvemos ir para lá. Agora, como ir para lá? O pessoal não quer que eu pegue nem elevador. E aí eu cheguei para minha esposa e... Nayana, ajeita todas as malas, deixa aqui na porta do elevador, 4 horas da madrugada a gente vai embora. Não vamos nos encontrar com ninguém no elevador e vamos embora. E assim fizemos, 4 horas pegamos o carro, fomos para Taíba e moramos 3 meses na Taíba. Foram os 3 meses mais felizes, eu posso lhe falar assim, da minha vida. E foram os 3 meses mais simples da minha vida. Vivendo com o básico, com o pouco. Foram muito tensos, porque eu não estava produzindo o que eu produzia, eu tinha contas a pagar. Foi muito tenso, tinha funcionários, não demiti nenhum funcionário. Continuei pagando todos, lógico, com as reduções devidas. Mas não parei, não fechei loja na época, Nesse período a loja ficou funcionando por agendamento. Só por agendamento. Ficava um funcionário teu lá também, né? Isso. E fui renegociando com o banco, fui renegociando com fornecedores. E assim eu passei esse período. E lá na Taíba, a gente até fazia na época lives, nós lojistas, eu participei de algumas, talvez vocês tiveram participado também. Eu lembro como se fosse uma live, no do dia ia ser comigo, e eu tinha acabado de chegar de uma pescaria, porque a minha vida lá, eu acordava, eu ia surfar, eu voltava, eu ia pescar com os pescadores da região para trazer o almoço para casa. A gente comia peixe pescado todos os dias. E à tarde eu ia de novo surfar, e eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha nem roupa pra lá. Aí eu peguei uma blusinha melhorzinha que eu tinha lá. Em Fortaleza, empresário forte, carro, loja, e lá o cara vivendo da pescaria. Felicidade, eu não queria, eu tava achando era bom já, se não fossem realmente, eu tava até gostando dessa vida. E quando eu entrei na live, apressado, tinha acabado de chegar do mar, e quando entrou, eu tava vermelho da cor da bandeira do Santander. Aí, a blusa aí. O presidente, rapaz, você tá bronzeado, né? E assim, eu vivi esses 3 meses. Muito felizes, na simplicidade, na humildade. Mas lógico, os projetos ainda estavam por vir, tinha muita coisa grande para acontecer. E aconteceu. O pós-pandemia foi fantástico para nós. Nós tivemos um boom no comércio, nós vendemos como nunca na nossa vida. A gente teve uma retração no mercado, e isso trouxe um cenário de busca piedosa, não parava, o cliente estava todo dia, a gente vendia carro pelo preço que a gente queria, não era pelo preço de mercado, né? Eu lembro como se fosse hoje vendendo carro 20% acima da tabela FIB, e dava briga, tinha cliente que era esperando para ver se ia querer ou não, porque já tinha outro querendo e tal. E assim, Era um feirão gigante. O cara tava no feirão direto. Era. E assim a gente viveu. Você se preocupava, não, se eu não vender agora, eu vou vender mais tarde. Eu tava valorizando, parecia uma moeda estrangeira se valorizando. E assim a gente viveu um cenário, quem soube aproveitar, realmente se deu muito bem. Vocês pegaram essa época pós-pandemia, eu presenciei o crescimento de vocês, a loja de vocês, foi onde vocês aproveitaram, construíram uma nova loja belíssima, então de parabéns, eu passo sempre. Eu moro na mesma avenida, que inclusive é a mesma avenida do Guararapes. Vocês foram muito assertivos no endereço. Tá, Miguel Dias, juntamente com a Rogaciano Leite, eu não tenho dúvida que são os melhores endereços automotivos do estado do Ceará. E a loja ficou lindíssima. Obrigado. E assim, a gente foi trabalhando, pós-pandemia, crescendo. E vem a vontade de empreender, né? Juntamente com os meus sócios, a gente viu a necessidade de sair da Rogaciano Leite, que era uma loja de rua. A gente viu um cenário novo dentro de shoppings, a gente vivia aquilo e achou por bem buscar um novo endereço para a VIP Guararapes, tá? Que juntamente aos nossos sócios Leandro e Ana Pinheiro, potencial incrível, então a gente via a necessidade de crescer. Hoje a VIP Veículos, para quem não sabe, implantou um sistema muito parecido com um sistema que todos conhecem, que é o do Coco Bambu, de abrir lojas novas, tá? Nós temos os sócios diretores, sou eu, o Eric e o Milton hoje, que hoje são os meus sócios irmãos, que Deus me deu, competentíssimos, cada um na sua área. Vocês me fizeram uma pergunta antes do podcast, né? A razão do sucesso da sociedade, tá? Eu digo para vocês que, acima de tudo, honestidade,
humildade de saber quando está errado, a complementação é essencial, assim, cada um tem o seu espaço, cada um tem as suas responsabilidades e cada um faz o seu papel com maestria. E assim a gente cresce, a gente aprende um com o outro. Hoje eu assumi a parte comercial da VIP, a parte da diretoria. Os 3 diretores da VIP, do grupo VIP Veículos. Perfeito. Com os shoppings, né? Com os shoppings também. Os shoppings nós temos os sócios que também complementam, que não fazem parte da VIP, mas fazem parte dos sócios. O Everton Fernandes, nosso presidente, seu Mota, que eu não posso chamar de seu Mota, ele vai brigar comigo, é o Motinha, te amo, Motinha. O Rodrigo, que é um grande amigo nosso, amigo de infância, um advogado competentíssimo. E o Milton, que é o nosso sócio, e o Eric. Nós fazemos parte do quadro Sociedade hoje do Guararapes Auto Shopping. E o Guararapes Auto Shopping, ele nasceu dessa vontade de trazer a VIP Veículos para dentro de um novo shopping. É até engraçado, né? Poxa, por causa da VIP Veículos, vocês construíram o Guararapes Auto Shopping. Um negócio daquele tamanho. São projetos que andam em paralelo. Sim. Nós sempre somos muito agressivos, corajosos, nós sempre acreditamos no nosso potencial e arriscamos. Sim. Né? E também fazer uma pergunta, nesse meio, na tua ideia de fazer o Guararapes também, tu sentiu a necessidade, vamos supor, aqui no conceito, eu acho que ainda tem mais lojas para a gente conseguir captar, não é isso? Porque assim, tem algumas outras lojas novas que não tem no conceito e tem no Guararapes. Marcel, o nosso mercado cresceu tanto nos últimos anos, Sim. tantas lojas novas, e a gente acompanha esse crescimento. Estamos de olho nisso, nós que já estamos um pouco há mais tempo. Estava de olho quando... Vocês pensam que não, mas a gente vê o que está acontecendo com o nosso mercado cenário. Muitos entram, a gente vê que não tem potencial, que acabam ficando no meio do caminho, que arriscam, que trabalham de forma desordenada. E outros que têm um futuro brilhante, como vocês. A gente já acompanha o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que em breve vocês estarão em um dos nossos projetos. Não tenho nem dúvida disso. Amém. Tá? Vai ser um prazer e a gente vai conversar sobre isso ao longo do caminho. Amém. E o Guararapes Auto Shopping é um projeto grandioso, né? Num endereço fantástico. Avenida Miguel Dias com Firmino Rocha Guiar. E a gente demorou um pouco até para realmente startar, porque é um terreno muito grande, 11 mil metros quadrados. Ia requerer de um investimento muito grande. E tivemos a felicidade do proprietário, o Potiguara, ser um amigo nosso pessoal, um cara fantástico, um cara que realmente não é ganancioso, um cara que pensa grande também. E hoje ele mora em Portugal, mas está sempre por aqui. Ele veio se reunir com a gente, nós mostramos o projeto para ele, ele abraçou o projeto e assim fechamos um contrato, inclusive, bem longo, um contrato de 10 mais 10, então nós temos 20 anos pela frente de Guararapes, no mínimo. Tenho certeza que daqui a 20 anos eu vou estar trabalhando ainda. Tá? Vocês já vão estar dentro dos nossos shoppings, não tenho nem dúvida, e a gente vai estar renovando isso aí. Amém. E o projeto do Guararapes Auto Shopping, ele foi muito parecido com o conceito. A gente replicou o que deu certo. Sim. A diferença é que é o dobro do tamanho. Lá no conceito do shopping são 12 lojas e o Guararapes são 24. E a gente foi muito feliz com o projeto. Nosso arquiteto Júlio, fantástico, ele teve essa ideia. Ficou lindo. Nós dissemos para ele como queríamos. Ficou lindo. E ele desenhou em cima do que a gente pediu. E ele foi muito feliz, as cores, o modelo, o estilo moderno. Ali o verde também, né, do jardim. Jardinagem, espaço interno, estacionamento para cliente. A gente sempre se preocupa muito com o cliente. E ele foi muito assertivo. Quando ele nos apresentou o projeto, eu como vendedor nato, né? Ele não se preocupe não, que com semanas elas estão todas vendidas. E assim foi. E é outro shopping também coberto, né, lá. Shopping coberto, um shopping com endereço sem igual. Lucas, te perguntar uma coisa. Você me falou muito do começo, né? Ian, eu trabalhava muito alavancado. Muito. E hoje você acredita que, assim, Ian, esse é o método de trabalho? Ou não, Ian, eu tirei o pé, mas, não, Ian, eu vou continuar crescendo contando com estruturas externas, né? O que é que tu acredita hoje? Perfeito. Ian, eu mudei, né? A experiência me trouxe isso. Hoje a gente não trabalha mais alavancado. É muito arriscado, tá? O nosso mercado, ele oscila muito. Preços de veículos, cenário financeiro, crise política, muita coisa em volta. Nós moramos num país que realmente tem
Estabilidade muito falha, a gente está sempre passando por essas mudanças. Então eu aconselho hoje aos novos empreendedores, empresários, a terem o pé no chão. Hoje é muito mais tranquilo você trabalhar realmente enxuto, tá? Com um quadro enxuto, despesa enxuta, com o seu capital próprio, ou no máximo um capital saudável, que você tenha segurança de que você vai conseguir arcar, do que trabalhar com juros abusivos, com juros de bancos elevados, ou às vezes tendo que fazer maus negócios para poder arcar com aquele compromisso. Sim. Tá? Então, assim, hoje o conselho que eu dou é tenham calma, estudem, peçam auxílio e trabalhem dentro de uma realidade realmente compatível com o que você tem. Hoje, quando a gente trabalha direito, hoje não sempre vai ser assim sempre, não vai faltar parceria, não vai faltar investimento, não vai faltar gente indo atrás de você. É um outro cuidado que você deve ter, tá? Filtrar os parceiros. Sim. Filtrar quem entra na sua loja, filtrar quem é o teu parceiro que está contigo, quem é o investidor que está contigo. Pode jogar tudo por água abaixo. O trabalho belíssimo que vocês estão fazendo pode vir tudo por água abaixo por causa de um mau investidor, por causa de uma pessoa que realmente não vai trazer nada positivo para a sua empresa. Hoje na Então, VIP vocês têm carros consignados, Lucas? Ou como é o consignado para vocês lá? Perfeito. A maioria dos nossos carros hoje, maioria que eu digo 95% hoje é recurso próprio. Lucas, e consignado é um bom negócio? É um ótimo negócio. Nós recebemos carros de amigos, tá? Hoje nós não temos mais parceiros, que eu tive durante muito tempo, parceiros que colocavam carros em minha loja. Foi muito importante para o crescimento da VIP, foi sim. Investimento de amigos, foi sim. Investimento de banco, foi sim. Muito importante para o crescimento da VIP. Com a maturidade, a gente resolveu trabalhar com o nosso recurso próprio e com carros de clientes. Quem são os clientes? São nossos clientes de verdade, que a gente conhece a procedência deles, são meus amigos pessoais, amigos dos meus sócios. A carteira de vocês. Carteira da gente, que a gente sabe de onde o carro veio, tá? E a gente não vai ter nenhum problema futuro com isso. Hoje um cliente... o carro que vocês venderam volta para vocês? A maioria das vezes, isso, a maioria das vezes. Bom, um cliente comprou um carro zero, um carro diferenciado, ele não vai ter realmente onde vender para quem é uma pessoa de confiança, e acaba que a gente faz essa ponte, esse intermédio, e dá super certo. É super lucrativo para o cliente, porque a gente consegue realmente um valor melhor do que ele conseguiria no mercado de revenda. E para nós também, porque a gente tem a nossa lucratividade sem investir dinheiro. Tá? Então é um negócio bom para os dois lados. O negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Tá? Então eu aconselho que trabalhem sim, tá? Mas sempre realmente filtrando quem vai estar junto com vocês. O nome é de vocês que está em jogo, tá? Então tenham esse cuidado. E assim veio o Guararapes. O Guararapes nós abrimos... tem até uma passagem engraçada, que o dia que a gente fechou e assinou o contrato de locação do Guararapes foi no dia do meu aniversário, no dia 22 de março. E... Aí tu foi agora, né? Foi sexta-feira passada. E quando foi no dia do aniversário do Milton, foi o dia que a gente entregou a primeira etapa. Então, assim, e a gente queria inaugurar com o aniversário do outro sócio, mas não deu certo. A obra, vocês sabem como é, só tem o dia de começar, não tem o dia de acabar. Já deu o Marcel lá na nossa obra, chegou uma época assim, Marcel, pode deixar que eu vendo os carros, vai pra lá, por favor, só fica lá. Esse cara na loja, Marcel, fiquei na obra, direto. Marcel é o cara mais tranquilo que eu conheço, mas olhava pra cara dele, era cara de raiva. Eles tiram a gente do sério, cara. Eles tiram a gente do sério. Vocês terem noção, nós completamos agora, dia 22 de março, 2 anos de obra. Meu Deus. E agora que nós estamos entregando a segunda etapa. Lucas, foi falta de quê? Foi falta de recurso? Não, meu amigo, é dor de cabeça mesmo. É difícil, gente. Construção é um ramo que eu quero distância. Só que eu tenho 2 sócios engenheiros, eles assumiram a frente da obra com maestria. E hoje o Guararapes é o que é, todas as lojas vendidas, os números maravilhosos. Nós estamos projetando a partir de maio agora acima de 10 milhões de financiamentos mês. Nós já passamos de 6, estando só com uma etapa concluída. Então todos os nossos parceiros comerciais muito felizes com o cenário que está. É só agradecer a Deus. A gente vê a movimentação lá também. Recentemente teve um feirão. Perfeito. Foi lá também. Verdade. O bom é que você faz o seu próprio feirão lá no Perfeito. Shopping, né? O espaço proporciona. Né? Hoje, Lucas, assim, eu sei que você não precisa vender o seu peixe porque ele se vende só lá,
mas eu queria que você explicasse um pouco mais o que é que você vê de vantagem da pessoa estar num shopping ao invés de numa loja de rua. Sim, hoje, Ian, a gente foi para um shopping porque a gente acredita nisso, Legal. entendeu? Ian, só reforçando a venda do peixe tem que ser vendido todos os dias. Todo dia. Se você não cuidar bem do seu peixe, ele apodrece, tá? É verdade. Então não pense que assim, o Lucas hoje não toma conta mais da VIP, o Lucas está tomando conta dos shoppings. Pelo contrário, a gente apenas mudou a forma de ver a empresa. Eu saí do operacional, eu fui para a parte de planejamento, parte estratégica e estou vendo hoje a nossa empresa de uma forma macro. Hoje eu vejo bem melhor a VIP Veículos e os nossos projetos do que eu via quando eu estava imerso dentro. Então, e trabalha muito. Até porque a gente não tem... trabalha tanto que não tem tempo de enxergar, né? Eu passei, Marcelo, 20 anos, né, dentro da VIP de uma forma operacional, que quando era preciso eu lavava o carro, o meu lavador faltava, feirões, eu fui para todos que você imaginar, todos. Eu cheguei para um feirão de um dos bancos que eu comprei 3 estandes. Só a VIP Veículos foi com 3 estandes. Hoje é uma briga para conseguir meio estande, né? Eu cheguei a um estágio tão elevado de credibilidade, de poder comercial, que as financeiras me vendiam. Na verdade, eu comprava 2, eles me davam 1. Eu fui a vários assim. E eu enchia 3 estandes. Você tem noção do trabalheira que dá hoje para a gente levar meio estande é um trabalho, né, horrível. Eu fazia 3. Então, assim, eu participei de todos os feirões que você imaginar, em todos os endereços que você imaginar. Desde o princípio eu estou com o Everton nos feirões, sempre acreditei. A minha carteira realmente cresceu muito por causa dos feirões. Tá? E voltando à sua pergunta com relação ao shopping, qual a vantagem que se vê? Sim. Uma delas é essa, eu poder fazer o meu feirão próprio dentro do meu estabelecimento. Sim. Hoje o nosso maior interesse é vender o nosso endereço. Nós temos uma estrutura de feirão dentro do nosso endereço. Tá? Por isso, hoje a VIP vai a alguns feirões pontuais, por causa de parcerias com bancos, né, por alguns outros motivos, mas hoje os nossos feirões estão sendo feitos dentro dos nossos empreendimentos. Inclusive, esse mês agora, tá? Foi a oportunidade de convidar todo mundo lá para o Guararapes. E para o Conceito, nós estamos participando de um feirão esse mês. Vamos fazer 2 feirões físicos e convidar todos para conhecerem, na verdade, o Guararapes e conhecerem o Conceito, que são 2 shoppings fantásticos que realmente trazem conforto para o cliente, segurança, que são as principais razões hoje do sucesso do empreendimento. E por essa razão, inclusive, a VIP hoje só está dentro de shopping, tá, Ian? Hoje o cliente tem o conforto do estacionamento, o conforto da estrutura, tem um restaurante dentro. Nós fazemos questão de, dentro dos nossos shoppings, termos todos os serviços para o cliente sair de lá com tudo resolvido. Então, nós temos serviço de cartório, nós temos serviço de despachante, vistoria cautelar, seguradora, isso tudo dentro dos nossos empreendimentos. Então, hoje o cliente ele perde pouquíssimo tempo para poder adquirir. Já sai de lá, resolver com tudo resolvido. Hoje, tempo é dinheiro. Os nossos clientes cada vez mais estão difíceis. Aquele cliente de rua acabou. Não sei se vocês percebem isso, né? Antigamente o cliente saía de casa no sábado e passava o sábado rodando as lojas atrás. Procurando um carro específico. Hoje o cliente não tem mais tempo. A compra ela começa realmente online, ela começa dentro dos websites, dentro das redes sociais. Então ela já aquece ali e o cliente, quando chega, ele quer para fechar o negócio. Então quando o cliente já chega com realmente uma negociação adiantada, avançada, e se depara com um shopping que está proporcionando conforto, e toda a estrutura, as lojas que estão lá dentro, então o cara vê, poxa, não tenho por que não comprar aqui. Muito bom. Aqui vai me trazer segurança, aqui está me trazendo conforto, eles estão me dando todos os serviços que são necessários para uma boa negociação. Então, essa é a razão que a gente aposta cada vez mais nos shoppings. Estamos com 2, mas já estamos com alguns projetos em andamento que eu não vou poder contar agora. No próximo podcast eu conto. Eu ia perguntar isso agora. Lucas, como é que você vê, né, o empreendimento de vocês de shopping daqui a 5 anos, 10 anos? Como você vê a VIP daqui a esse tempo também? Legal. Você quer... A VIP... Só pela nossa conversa aqui já dá para ver que é um cara extremamente visionário. Eu como penso bem na frente. Vê? É verdade, eu gosto de pensar lá na frente. O primeiro, né, o conceito todo já foi o dobro, então a gente já sabe mais ou menos o que
o que vem pela frente. Eu não paro, minha cabeça é um perigo, sabe? Eu tô sempre pensando em algo novo. Minha esposa briga demais comigo. Ela diz, tá bom, né? Aí eu digo, tá. Aí quando no outro dia já vem ideias novas. E eu chego pros meus sócios e... Se tá bom, vamos continuar. E a gente tem conversado muito sobre isso, sabe? Só os teus sócios, eles também a gente, contigo, a né? gente se completa, na verdade. Isso é o legal, sabe, Marcel? Vocês me perguntaram... Isso é legal. Qual o sucesso da sociedade dá certo, né? A gente numa conversa off ali, você me perguntou. E realmente é cada um, né, fazendo o que sabe fazer. Sim. E fazer bem feito. Tá? Eu tenho um negócio na minha vida que tudo que você for fazer, faça bem feito. Sim. Se não for para fazer bem feito, nem começa. Não começa. Tá? Isso é meu, eu vou levar a vida toda. Eu me chateio quando a pessoa faz um negócio mal feito. E então eu tenho essa felicidade dos meus sócios, todos fazerem muito bem feitos o que são realmente Se propõe a fazer. Tá? Desde da parte comercial, estrutural, administrativa, financeira, toda a parte realmente a gente é bem completo. E a minha cabeça não para, né? Realmente tem alguns projetos aí em mente, mas hoje eu, além de pensar no futuro pensando em parcerias, em vocês jovens crescendo do jeito que estão crescendo, com uma mentalidade totalmente diferente, tá? É fantástico. Hoje eu tenho que acompanhar vocês, eu sou realmente de uma época um pouco, né, mais distante, mas eu estou tentando estar sempre me reciclando, estar sempre me capacitando. A gente viu ao longo do caminho alguns lojistas fortíssimos no mercado, que jamais se imaginava que seriam engolidos pelo cenário, e ao longo do caminho saíram do mercado realmente por infelicidade, porque não acreditaram na mudança, e a mudança veio, o digital chegou e ele é muito forte. Então, complementando a resposta, temos sim alguns projetos, tá? Não posso contar agora porque estão em andamento. Mas hoje eu e os meus sócios, além dos projetos, além desse encorajamento de pensar em crescer, hoje nós também zelamos pela qualidade de vida. Sim. Tá, é uma coisa que a gente faz questão. Nós temos um sócio hoje que está trabalhando muito e a gente chega para ele e diz, calma, freia um pouquinho, vamos com calma, vai dar tudo certo, tudo na sua hora. Então a gente tenta cuidar da saúde mental, da saúde espiritual. Nós somos religiosos, hoje nós realmente tomamos conta dessa parte espiritual muito bem. Temos outros projetos em paralelo com as nossas igrejas. Fazemos parte de um grupo religioso. Nós cuidamos de casais, temos um amigo em comum, né, no qual eu... Inclusive, agradecer aqui, né, ao meu amigo Vitor Hugo, que foi quem fez a ponte aqui para apresentar aí o Lucas pra gente. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, sabe que eu amo você. Verdade, VH é um irmãozão de coração. Um abraço. Sou animador do grupo de casais dele. Ele e Nayana são fantásticos, casal fantástico, eu sou fãzão, faço questão de estar com eles aí por muito tempo. E a gente troca experiência, né? Do mesmo jeito que lojistas, no caso do meu grupo de casal, a gente troca experiência. Eu não estou lá para ensinar nada, eu estou lá só para poder passar minha experiência de casal. Eu tenho 30 anos que eu estou com minha esposa e esse ano passado, agora eu completei 20 anos de casado. Eu tenho 2 filhos belíssimos. Então, o matrimônio é um negócio que a gente tem que cuidar da nossa família, é nosso bem maior. E a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, ela faz parte disso, ela está no projeto. Sim. Então, é até um alerta que eu dou para todos os empreendedores, todos os empresários, tudo no seu tempo, tem tempo para tudo. Vamos cuidar do tempo de Deus, vamos cuidar do nosso tempo espiritual, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar das nossas famílias. E que quando você consegue equilíbrio, tudo fica fácil, inclusive o profissional. Verdade. A fluir. A própria Bíblia fala, né, que tem tempo de plantar e tempo de colher, né? Até eu converso muito com o Marcel sobre isso. A gente está num tempo aí de plantio, né? Um tempo de dar o sangue, de fazer tudo. A gente está abrindo mão. Perfeito. Mas até um acordo com as pessoas que trabalham com a gente juntou todo mundo, trouxe todo mundo. E a gente disse, gente, nós estamos dispostos. A gente dobrou a nossa meta para o ano. Mas estamos dispostos? Estamos. Mas estamos mesmo? Estamos. Pois vamos fazer o seguinte, todo mundo para as suas casas, converse com suas famílias, vê se todo mundo está disposto, porque aqui ninguém faz nada só, a gente sempre faz em família. E sexta-feira a gente conversa e fala se está todo mundo de acordo mesmo. Fantástico. E aí a gente trouxe todo mundo, e o que os meninos têm falado, o que aconteceu na minha casa também, eu trouxe.
chamei minha família toda, eu tenho uma filha de 6 anos, o de 6 meses ainda não entende, mas, gente, ó, o papai vai precisar se dedicar mais, a gente vai trabalhar mais, vai abdicar mais do nosso tempo aqui, mas estamos todo mundo de acordo para a gente alcançar um objetivo, pronto, todo mundo de acordo. E assim a gente fez com todo mundo lá na empresa e acredito que Deus vai levar a gente para um lugar maior. Você está no caminho certo, me tornei mais fã de vocês ainda. A gente também trabalha muito essa linha, tá? A gente está sempre próximo aos nossos colaboradores, a gente chama de família VIP. Os nossos colaboradores, a gente se preocupa com tudo, com a saúde, com o bem-estar, como é que estão os filhos, a gente cuida deles, então é essencial. A parte espiritual, a gente está sempre cuidando, a minha família está sempre dentro dos meus projetos. Lógico que eu passei por muitas no meio do caminho, e às vezes a família paga um pouco com isso, né? Nossa ausência. Você está sujeitando a passar por isso agora, mas sempre inclua a sua família nos seus projetos. Foi fantástico essa sua atitude, tá? Aconselho que todos que realmente partam realmente para essa necessidade de abdicar um pouco da família, mas ao mesmo tempo inclua, tá? Em tudo, todas as decisões, tá? Essa decisão que é para ser tomada conjunta. Tente realmente o tempo que sobra tá utilizando de uma forma sadia com seus filhos, tá? Hoje a gente já tem uma vida muito atribulada no nosso muito profissional no nosso, e muitas vezes a gente, quando sai de lá, a gente utiliza o pouco tempo que sobra de uma forma errada, uma rede social ou saída com amigos. Então assim, tentem, tá? Já que foi realmente uma decisão de vocês focar no trabalho, tentem o tempo que sobrar realmente utilizar com suas famílias, com seus amigos que são amigos de verdade. Eu tenho certeza que os frutos vão ser colhidos. Legal. Parabéns. Meu amigo, pra gente encerrar aqui, eu durante todo o podcast, né, do começo até o fim, vi sempre você mencionando Deus, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco do que você acredita, do que Deus representa, porque às vezes a gente acha que a nossa vida espiritual é algo à parte da nossa vida profissional, né? Eu acredito que o Senhor, ele não é uma fatia do bolo, ele é a base do bolo, né? Então, assim, como é que você vê isso na sua vida profissional, na sua vida como um todo? Como você vê a mão de Deus em tudo que tem acontecido aí na sua vida? Legal. E sempre Deus na frente, né? Porque com Ele e para Ele nada é impossível. E eu sempre acreditei nos projetos dele. E eu levo isso durante toda essa minha caminhada. Quando não deu certo, é porque não era para ter dado. Eu parei, agradeci, Senhor, eu tenho certeza de que não deu certo. Porque não era para dar, porque coisas melhores vão vir. Porque algo nesse caminho que eu estava seguindo ia ter realmente algo de ruim. Então, coloquem sempre Deus na frente, tá? Acreditem nos seus propósitos. Jamais parem e reclamem do que está acontecendo na sua vida. Pelo contrário, agradeça, peça força, alimente realmente a sua parte espiritual, esteja sempre de pessoas boas que vão lhe levar para o caminho de Deus, tá? O ruim, o lado má, ele sempre vai existir, ele faz parte da humanidade, né? E ele sempre vai aparecer no caminho. Então, se agarre em Deus, tenha certeza que tudo vai ser positivo e vitorioso quando a gente está realmente em mãos firmes. Você vai estar construindo realmente tudo em rocha e nenhuma tempestade vai derrubar. Amém. Então, tenha certeza que vocês estão no caminho certo. Nunca deixem isso de lado, tá? Antes do nosso início da conversa, a gente fez uma oração puxada de você, achei fantástico. Nós fazemos isso na VIP todos os dias de manhã, antes de começar nosso expediente. Isso é fantástico. A gente já começa realmente fortalecido, a gente já começa um dia diferente. Então, sempre acreditem nos projetos de Deus, que as maravilhas virão. É isso aí. Show. Amém. Gente, incrível, né? Eu realmente estou aqui muito, muito feliz com esse papo que a gente teve aqui com o Lucas, né? Só tenho a agradecer, Lucas, agradecer mais uma vez o nosso parceiro Santander, Vitrine Rodas, ACB, Premium ACB, né? Realmente, eu creio que vai edificar demais muitas pessoas e é isso aí. Conto com vocês. Por favor, curtem,
compartilhem, postem aí no Instagram de vocês, ajudem a gente a divulgar o máximo possível. Pode marcar a gente também. Marca a gente, marca o Lucas, marca a VIP, né? Se inscreve no canal, né? Rapaz, eu tô dizendo, a gente agora é podcasteiro, mas é isso aí, gente. Muito obrigado, Lucas, tamo junto, meu irmão. Um abraço. Fantástico. Eu que agradeço de coração. O projeto de vocês é fantástico. E é um prazer enorme, uma honra estar participando. Show. Sucesso para vocês. Um abraço. Pra gente. Valeu, viu, cara? Um abraço. Valeu, Lucas. Parabéns.